Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Cairo falando aqui com vocês para examinar mais um tema polêmico no direito do trabalho. Definitivamente podemos afirmar que morremos de tudo, menos de tédio aqui nessa época de pandemia, porque tanta novidade que surgiu aí que não está no gibi. Para se manter atualizado tá muito difícil. Por isso que a gente imaginou aí esse nosso curso, que é o CAPNET, que é o curso de atualização permanente em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Justamente para manter todo mundo informado com teoria e prática. Mas vamos lá falar sobre essa mudança aí. Na verdade, não houve mudança nenhuma. Tá tudo igual como era antes. A mesma polêmica surgiu quando o STF declarou a inconstitucionalidade daquele artigo lá da medida provisória número 927, dizendo que a Covid não era doença ocupacional, e saiu na imprensa que, como o STF declarou a inconstitucionalidade, que o Covid era doença ocupacional. Gente, não tem sentido isso. Como é que uma doença contagiosa vai ser considerada como doença ocupacional em regra? Não tem sentido isso. Vamos lá explicar um pouquinho mais. Portaria número 2309 do Ministério da Saúde. Sabe o que ela fez? Que muita gente confundiu, e principalmente a imprensa. A imprensa colocou lá, estampou nas manchetes: Covid é doença ocupacional segundo o Ministério da Saúde. Não tem nada a ver isso. Tá? A lei, essa portaria, ela trata de protocolos que devem ser observados no cuidado com doenças, inclusive a Covid. É para ser aplicada nos hospitais, nas clínicas. Claro que o Ministério da Saúde também tem a prerrogativa e competências de tratar de doenças do trabalho, de meio ambiente de trabalho considerado como um todo. Mas essa portaria, ela incluiu a Covid nas doenças relacionadas com o trabalho. Veja bem a diferença de doença do trabalho, doença ocupacional, doença profissional, não é a mesma coisa de doenças relacionadas como o trabalho. É como se fosse a DRT, TST, doenças sexualmente transmitidas. É um paralelo que eu estou fazendo aqui. Mas na verdade significa que a doença foi adquirida no trabalho e não por conta do trabalho. Então, se você quisesse resumir, você falaria: a Covid é uma doença no trabalho. Pode ser adquirida no trabalho, como pode ser adquirida em qualquer lugar. Ok? Então, foi incluída a Covid, ela não estava incluída antes, porque simplesmente ela não existia. Como é que o Ministério da Saúde ia incluir a Covid nessa lista se ela não existia antes? Então, surgiu a doença e aí o Ministério da Saúde teve que atualizar essa lista e reconhecer, mais uma vez, que ela é uma doença que pode ser adquirida no trabalho e não do trabalho. Para vocês terem uma ideia, existem várias doenças que podem ser adquiridas no trabalho, como a simples gripe, e está lá na lista. Essa listinha está lá, gripe, não só gripe, temos meningite, dengue, febre amarela, clamídia, candidíase, verrugas. Então tudo isso aí são doenças que podem ser adquiridas no trabalho. Agora, também não se pode concluir no sentido contrário, ou seja, dizer que em nenhuma situação a Covid pode ser classificada como doença do trabalho, que foi isso que o STF quis dizer, foi o entendimento da maioria do STF. Ou seja, em determinadas situações é possível sim reconhecer o nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, principalmente naqueles casos em que os profissionais estão atuando na linha de frente do combate a esse vírus, principalmente os profissionais de saúde, mas não todos, somente aqueles que estão ali, como eu disse, na linha de frente. E para considerar e classificar essa situação, essa doença eventualmente adquirida como sendo do trabalho e não do trabalho, reconhecendo o nexo de causalidade e, consequentemente, tendo o empregado direito à estabilidade no emprego quando retorna, é necessário observar a norma que existia antes mesmo da MP número 927, que seria o artigo 20, a linha D, parágrafo 1º da Lei 8.213, tá? Que ela fala sobre doenças endêmicas.
nós podemos pegar esse dispositivo de forma analógica e aplicar a essa situação do coronavírus. Portanto, quando o empregado desenvolve suas funções em condições especiais e com exposição ao contato direto com o agente causador da enfermidade, aí sim podemos considerar assim como doença do trabalho. Portanto, essa é a análise que nós fazemos sobre essa polêmica que aconteceu essa semana. E vamos incluir essa temática na próxima semana no nosso curso CapNet. Quem tiver interesse, as inscrições, as matrículas estarão abertas aí nos próximos dias.